Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de uma matéria da Veja e do Antagonista que falam do potencial de Ciro Gomes e também de uma matéria do Globo que explica por que Bolsonaro evita falar sobre Ciro, e a matéria vai falar de algo que deve dar um tilt na cabeça de muitos apoiadores do Lula. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal. A gente está quase chegando em 71 mil inscritos e se você não se inscreveu ainda e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir e gostar, manda o joinha pra cima. Se não gostar, joinha pra baixo e comenta alguma coisa. Além de, claro, compartilhar em grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. Pessoal, vou trazer primeiro aqui trechos da matéria da Veja, cujo título é "Nova pesquisa mostra o real peso de Ciro Gomes no embate Lula e Bolsonaro". E vai destacar que o ex-ministro, candidato do PDT à presidência da República, é o mais bem colocado na lista de segunda escolha dos eleitores, segundo a última rodada da pesquisa IPESP. Enquanto sem Ciro na disputa presidencial, Lula ganharia no primeiro turno com 57% dos votos válidos, como já mostrou este espaço da Veja, sem Lula, Ciro daria um grande salto. Aqui tem algo que não vai acontecer, Ciro não vai desistir e o Lula parece que também não. Então eles vão ter que disputar aí um contra o outro essas eleições. E continua dizendo que o pedetista lidera com 27% a lista daqueles que são escolhidos como segunda opção, caso o primeiro candidato do eleitor deixe de estar na corrida para o Palácio do Planalto. E destaca que, para se ter uma ideia, depois de Ciro, João Dória é o melhor colocado neste retrato de segunda escolha da pesquisa IPESP, mas com 20 pontos a menos, marcando 7%. Em seguida vem Lula com 4% e Bolsonaro com 2%. E esses números para o Ciro devem melhorar um pouco porque Dória desistiu, então pode ser que o Ciro cresça um pouco mais nessa segunda opção aqui dos eleitores. Qual que é a importância disso? A própria matéria explica e diz que serve para avaliar o potencial de crescimento dos candidatos no primeiro turno. Então, se o Ciro aparece aí na própria IPESP com 8% e tem 25% como segunda preferência de outros eleitores, então o Ciro tem sim um espaço muito grande para crescer. E diz aqui também que também leva a entender o quanto os candidatos da disputa estão perto dos respectivos tetos. Bolsonaro, por exemplo, vai dizer que está pertíssimo do seu. Já Ciro, não, mas dependeria da retirada de Lula do pleito, o que não vai ocorrer em 2022, diferentemente de 2018. De qualquer forma, a coluna questionou Antônio Lavareda, que é responsável pelo IPESP, sobre a importância desse dado. Ele disse: tem importância. Para ele, Ciro tem muita. Ciro é o reserva do Lula. Se Lula não pudesse concorrer, ele daria um salto. Foi o que ele respondeu. E tudo indica que o Lula será candidato. Mas assim, vamos tentar entender, porque não dá para negar algo que está acontecendo agora, que é evidente, basta conversar com as pessoas ou até ver a reação de alguns nas redes sociais. Lula está com seus números, digamos, inflados, porque além daquele eleitor que gosta dele, sempre teve, ele recebe agora um percentual muito alto de gente que tem muitas ressalvas, está tapando o nariz e dando voto útil, um voto estratégico, naquela coisa de vamos derrotar o Bolsonaro logo no primeiro turno. E isso pode mudar por alguns motivos. Por exemplo, quando esse eleitor cair na real que Lula não tem condições de vencer no primeiro turno, Nunca venceu, nem quando estava no auge da sua popularidade, não venceu e nem a sua sucessora, a Dilma, conseguiu vencer. Aí esse eleitor, talvez consciente de que teremos 2 turnos, pode deixar de votar no Lula e votar no primeiro turno naquele que tem as melhores ideias, as melhores propostas. Então isso pode acontecer e nós estamos aí há mais de 4 meses das eleições. Um segundo ponto é que quando o eleitor perceber que o Lula pode ter dificuldades no eventual segundo turno contra Bolsonaro, e algumas pesquisas mostram que ela tem caído drasticamente, isso pode também mexer com muitos, porque Bolsonaro, nesse ano, assim como em 2018, ele vai explorar muito o antipetismo. Como é um governo que não tem resultado para oferecer, é um desastre na economia, na saúde, na educação. Para onde você olha, esse governo está perdido. Não temos governo, na verdade. Então, Bolsonaro vai se aproveitar de quê? Do antipetismo, que é gigantesco. Além do antipetismo, tem o antilulismo, Pessoas que rejeitam tanto o partido e tem também aqueles que rejeitam, a figura do Lula.
E tem um outro ponto que é quando o eleitor perceber que o Ciro pode sim tirar Bolsonaro do segundo turno. Para isso, o pré-candidato do PDT vai ter que crescer um pouco mais nas pesquisas e tem tempo para isso, porque aí o eleitor pode olhar e falar, puxa, imagina um segundo turno sem Bolsonaro, né? Quando o Ciro chegar ali na casa dos 15, que é o que ele fala de atravessar o Rubicão, e aí sim, né, encorpar mais a sua campanha, passar confiança para as pessoas que olham para ele, né, e criam ali a expectativa de que ele pode ir para o segundo turno e indo, na minha opinião, tem grandes chances de derrotar, no caso aqui nessa, né, hipótese Lula, mas também, na minha opinião, caso, né, acontecesse alguma coisa que eu acho mais difícil do Ciro ir no lugar do Lula, aí ele teria condições também de derrotar Bolsonaro. E é claro que nada disso é simples, mas também nada disso é impossível. Continua a matéria dizendo que Ciro deveria, ao menos, já que quer manter a candidatura, olhar com mais atenção os números das pesquisas e tentar explorar isso aos eleitores da esquerda brasileira. O Ciro tem defendido um projeto, né, que quem nesse Brasil se diz de esquerda deveria apoiar. E continua aqui dizendo que prefere, contudo, ter 1 minuto de holofote debatendo com um humorista sobre quem está certo. Bom, já falei sobre o debate que aconteceu com o Gregório. Eu acho que do ponto de vista de debate de ideias foi péssimo, mas teve os seus aspectos positivos, inclusive em números, né, que o Ciro conseguiu atrair aí lá para o seu canal do YouTube, pessoas que foram para assistir o debate e ficaram, se inscreveram e acompanharão agora as ideias que o Ciro defende. Então, sim, teve visibilidade para o Ciro, e teve gente que adorou, teve gente que detestou, faz parte. Eu quero aqui trazer uma informação extra sobre esse debate, se é que dá para chamar de debate. Fizeram um levantamento das interrupções que o Ciro fez quando o Gregório falava e vice-versa. A Todos com Ciro divulgou que o Gregório interrompeu o Ciro 65 vezes e o Ciro interrompeu o Gregório 48 vezes. Mas como o Gregório ficava o tempo todo, ai, que chato, não deixa a gente falar, que coisa chata, passava a sensação para quem assistia que era só o Ciro que interrompia. Mas eu assistindo percebia que o Gregório também fazia isso, mas né, sinceramente não tinha parado para fazer esse cálculo e teve gente aí que parou para fazer. Sobre esse debate, eu não quero explorar mais aqui, mas eu quero recomendar um vídeo muito bom do Léo Menezes, que é do canal Tijolaço, vale a pena assistir, inclusive fica aqui a minha recomendação para que se inscrevam no canal dele, dê uma força, porque tem feito um trabalho que merece aí o nosso reconhecimento. E agora falando um pouco da matéria do antagonista, que falou sobre o potencial de votos de Ciro Gomes. E eu falo disso aqui sempre que eu analiso, em especial a IPESP. E o antagonista destaca que o Lula tem 56% e o Ciro 54%. Desses 56 do Lula, 44 dizem que neste momento votariam nele com certeza. 12 poderiam votar. Ciro Gomes tem 11 de que votaria nele com certeza e 43 poderia votar. Aí o antagonista traz um detalhe importante. É por isso que Ciro Gomes precisa combater o voto estratégico, essa coisa de voto útil, né? Propagandeado pelo Min Cool Pop lulista, que é uma referência ao Gregório do Vivier, mostrando que, assim como Lula, ele também é capaz de derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno. Como eu tenho falado sempre quando analiso essas pesquisas, Ciro tem muito espaço e potencial para crescer. Se vai acontecer ou não, aí é uma outra questão, mas espaço e potencial para isso tem e muito. E o antagonista fecha dizendo que, a propósito, o potencial de votos de Bolsonaro é de apenas 40%, 32% com certeza e 8% poderiam votar. Como disse Lavareda, que é o responsável lá pela IPESP, Bolsonaro já bateu no teto. E aqui eu quero trazer agora também algo que o Globo disse que é importante, uma matéria, né, que vai destacar por que Bolsonaro tem ignorado Ciro Gomes, o candidato que mais bate no presidente. Aí algum lulista pode ver isso e falar, mas não é possível, eu fico na rede social dizendo que o Ciro deve mirar no Bolsonaro. Na verdade, o que os lulopetistas querem é que o Ciro pare de criticar o Lula pelos erros que aconteceram nos governos petistas. Puxa vida, vai esconder agora que, né, Gedel, o homem dos 51 milhões, foi ministro do Lula, né, foi vice-presidente da Caixa indicado pela Dilma, vai esconder, né, tudo que o Palocci falou, devolveu, fez, Eunice Oliveira, Sérgio Machado, Eduardo Cunha. Poxa, quando o Ciro for indagado sobre isso, não dá. Se o PT quiser esconder por debaixo do tapete, que coloque. O Ciro não é petista, não é aliado do Lula, logo não tem compromisso de esconder erros e contradições do PT e do Bolsonaro. E aqui a matéria do Globo vai dizer que Ciro Gomes tem despontado como o presidenciável que mais faz ataques a Bolsonaro, segundo levantamentos da equipe jurídica responsável pela pré-campanha
do presidente. Então aqui não é mais eu acho, né? A própria equipe do Bolsonaro levantou e reconheceu isso. Os advogados já apresentaram diversas propostas de peças jurídicas para acionar o pedetista na justiça, mas até agora a decisão do PL, partido de Bolsonaro, tem sido a de não levar as ofensas aos tribunais. A avaliação é que a ideia de acionar Ciro Gomes na justiça só ajudaria a promovê-lo, ou seja, eles querem, né, deixar o Ciro sem aparecer na mídia, sem aparecer para a própria, né, militância deles lá, apesar que eles não estão, né, se contendo mais. O próprio Bolsonaro postou um meme, né, como se ele estivesse assistindo o debate entre o Gregório e Ciro Gomes. Na verdade, que também tem o seguinte, o Ciro fala que Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina, que Bolsonaro tinha funcionário fantasma. Se o Bolsonaro processar o Ciro vai ter a oportunidade de provar. É só acessar aí os portais, essas informações são públicas. Por isso que Bolsonaro também não processa Ciro Gomes, porque já pensou? Processa o Ciro, vai lá e mostra que o que ele fala realmente é verdade, pegaria muito mal para o atual presidente. Então fica evidente que Bolsonaro não quer dar holofote para o Ciro por uma questão óbvia. Tem receio de que o Ciro cresça, inclusive podendo lhe tirar ali dessa vaga que hoje estaria garantida, entre aspas, no segundo turno. E aqui a gente percebe também, em relação a esse potencial de votos, Ciro como segunda opção, por que os petistas estão tão preocupados com Ciro? E ficam aí querendo, sem sucesso, que ele desista, não vai desistir. Mas chega a ser assim, vergonhoso ver esse esforço que eles fazem, né? Em vez de falar para o Lula, faça uma autocrítica, traga propostas para o futuro. Não, aí eles ficam tentando desestabilizar a campanha do Ciro de todos os lados. Foram até no ex-patrão do Ciro, Benjamin, para tentar fazer com que ele peça para o Ciro desistir. É realmente vergonhoso o que o PT e lulopetistas estão fazendo. E aí ficam plantando notícias 24 horas por dia, né, na imprensa, que também tem aliados do PT lá dentro, e nos blogs aí que estão a serviço, né, do Lula e também do PT. Sem falar nos famosos, nos verificadinhos, nos artistas que ficam aí na internet fazendo terrorismo eleitoral. Então, pessoal, é isso. A gente tem que ficar realmente atento, não ficar preso apenas aos números, né, das intenções de voto, que é o que a televisão divulga. Tem que tentar dar uma mergulhada, tentar entender, né, outros números, porque, na minha opinião, eu tenho falado isso aqui há muito tempo, existe na sociedade meio que um clamor para que uma alternativa se viabilize, né, e quebre essa polarização, na minha opinião, muito prejudicial, porque você tem, né, surfando na rejeição do outro, e não surfando porque tem uma proposta maravilhosa, porque tem uma ideia, né, de realmente tirar o Brasil do fundo do poço, tem um projeto, não. É Lula se alimentando da rejeição do Bolsonaro, né, e a justificativa de muitos tem que votar no Lula para tirar Bolsonaro, e no Bolsonaro tem que votar nele para o Lula não voltar. Então eu acho que isso aqui realmente não é o que o Brasil precisa, não é o tipo de debate que tem que ser feito em torno de ideias, propostas, de projeto. E vamos ver se de fato a gente consiga, né, mostrar para a população essa necessidade e não simplesmente ficar debatendo o nome, né, de quem que você gosta mais enquanto ser idolatrado ou de quem você rejeita mais. Tem que ser gostar de projeto, de ideia, porque é isso que vai tirar o Brasil desse fundo do poço. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.